Queridos, abra a tua Bíblia comigo, por favor, livro de Juízes, capítulo de número 3, o versos de número 14. Juízes, capítulo de número 3 e o verso 14. Eu quero ser bem breve aqui, no máximo às 8:20 nós estaremos já entrando no momento da ceia do Senhor. Todos acharam, amém? Diz assim, Juízes, capítulo de número 3 e o verso de número 14. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Fecha os teus olhos. Jesus, esta palavra, ela se renova a cada manhã, ela é viva, ela tem poder, ó Deus, para impactar vidas e mudar histórias. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que fale com a tua igreja, não aquilo que seja o desejo do meu coração, mas aquilo que o teu bendito Espírito já marcou para esta reunião, para este culto. Que o Senhor possa liberar, ó Deus amado, o entendimento dos teus filhos. É o que nós te pedimos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantos já leram, já meditaram sobre o livro de Juízes? O livro de Juízes tem muito a nos ensinar. Se você não leu ele ainda, se falta concluir ele para a tua leitura, inclua ele, que ele é muito rico e vai nos ensinar muitas coisas. E já entrando aqui nesta palavra a qual lemos, nós vamos aqui conhecer novamente o povo rebelde que parava mais preso do que solto. Mais uma vez, o povo do Senhor, eles se inclinam ao mal. Mais uma vez, o povo de Deus, eles passam a desobedecer o Senhor e a não respeitar mais as suas leis, a não respeitar mais aquilo que era ordenança, aquilo que era ordem, aquilo que era lei. Eles passaram não mais a obedecer ao Senhor. E até aqui então, um homem por nome de Otoniel, ele julgava Israel, ele era juiz desse povo. E agora, mais uma vez, este povo é entregue na mão de Eglon, o rei moabita, por desrespeitar as leis do Senhor, por ferir alguns princípios com o Senhor. Eles fazem agora, Eglon faz uma aliança com outro rei pagão e oprime, prendem, e por 18 anos Eglon julga os filhos de Deus. Por 18 anos eles são mantidos como escravos, como servos dos amonitas. E se você perguntar dos moabitas, me perdoe, e se você perguntar da onde surgiu este povo, reis pagãos que não temiam ao Senhor, não obedeciam às suas leis, não obedecia aquilo que o Senhor colocava sobre o seu povo. Agora então eles prendem, leva cativo e começa a julgar este povo por 18 anos. E o interessante é que sempre quando o povo de Deus ele se rebela contra o Senhor,
Deus não se rebela contra o povo. Deus, ele é imutável. A sua palavra é imutável. E não pode o Senhor ir contra aquilo que ele libera. Ele liberou uma palavra que chegará um tempo oportuno na tua vida, que você alcançará uma promessa, alcançará um nível de profundidade maior no Senhor. Vai chegar aquele momento na tua vida. Por quê? Mas pastor, e se eu não estiver na presença? Você pode retardar, mas você não pode impedir, porque nós temos duas opções: ou nós servimos ao Senhor por amor, obedecendo um chamado, obedecendo a sua voz, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ou nós obedecemos o Senhor pela dor. Mas fato é que o Senhor não perde batalha para Satanás, nunca perdeu e nunca perderá. Ou seja, ele é fiel para cumprir aquilo que ele libera sobre a tua vida. Mas nós podemos retardar o projeto do Senhor. Deus estava conduzindo este povo, Deus estava caminhando com este povo, mas em toda maneira este povo, eles preferia se inclinar a deuses pagãos com letra minúscula, do que reconhecer a santidade eterna do Senhor. E agora este povo passa a ser julgado pelos moabitas. Colocam um jugo, prendem eles e deixam por 18 anos aos seus serviços. Agora eu quero ler com você, leia junto comigo, por gentileza, o verso de número 15 do mesmo capítulo. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Ou seja, o Senhor, ele sempre vai estar pronto a socorrer um filho, desde que nós reconhecemos o nosso erro, desde que nós reconhecemos aonde nós falhamos, aonde nós caímos. O que me chama a atenção e que eu acho de suma importância é que quando nós erramos, a Bíblia ela não vai nos falar dar continuidade aos teus projetos. Pode dar continuidade porque eu já te perdoei. Segue em frente, dá continuidade naquilo que Deus começou na sua vida. Não, a Bíblia vai nos ensinar a pararmos, voltar, ver aonde nós erramos, aonde nós falhamos, aonde nós caímos, e a partir de então começar uma nova jornada, uma nova caminhada. Mas não é a partir do momento em que erramos que nós vamos prosseguir. Não, volta. E o que isso nos diz? Eles estavam livres e eles erraram. Eles estavam livres e mais uma vez eles pecaram contra o Senhor. E quem era eles? Da onde eles saíram? Eles estavam em um tempo de escravidão. E agora eles erram, eles voltam então a um exílio, eles voltam então a um período de escravatura, ou a um período de escravidão. E mais uma vez eles são julgados. Agora eles fazem um caminho de volta. E neste caminho de volta, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor. E este clamar ao Senhor é algo poderoso e extraordinário, porque isso nós conseguimos fazer uma aplicação pessoal na nossa vida. Isso nós conseguimos pegar para nós e aplicar em nossa história, em nossa vida. Pastor, quer dizer que eu nunca vou errar? Não. Quer dizer que eu nunca vou falhar? Também não. Até mesmo porque desde o Éden há
Há um humano, há um ser humano, uma natureza caída em nós. Que agora Deus, olhando todo aquele contexto do Éden, por misericórdia em nossas vidas e favor imerecido para nós, agora o Senhor olha e fala: eu vou ter que arrumar toda essa história, eu vou ter que consertar toda esta história, porque ou senão a humanidade inteira ela vai se perder, ela vai ser prejudicada. Mas e agora o que eu posso fazer? E Ele envia então o Cordeiro Santo de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. E voltando aqui para esta passagem, agora este povo, eles voltam, mas só que diante desta volta, eles fazem o que? Eles clamam a Deus. E qual é o pai que o filho vai pedir a ele um pedaço de pão? Qual é o pai que vai colocar em uma mesa um prato de pedras britas para alimentar um filho? Não. Desde o momento em que nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor, Ele nos perdoa, até mesmo porque Ele já liberou esse perdão sobre as nossas vidas por antecipação, se fazendo maldito na cruz do Calvário, e sobre Ele foi os meus pecados, as minhas transgressões, os teus pecados e as tuas transgressões. E este rei, ele faz então uma aliança com um povo também pagão, chamado Amalequitas, ou os filhos de Amaleque. E o Senhor agora, Ele ouve o clamor, porque tem um tipo de clamor apenas que o Senhor escuta. Nós podemos clamar dia e noite, podemos. O Senhor ouve, mas o Senhor dá uma resposta eficaz e verdadeira quando Ele encontra um clamor não proferido dos nossos lábios, mas um clamor que sai da nossa alma com um coração aquebrantado e contrito, porque o Senhor, Ele não procura um coração perfeito. O Senhor não procura perfeição em nós, porque a única perfeição que habita em nós é o Espírito Santo dele que está em nós. Então o que Ele encontra de bom em nós é dele, e o que Ele encontra de caído em nós é nosso mesmo. E o Senhor então, mais uma vez, Ele decide trabalhar em prol do seu povo. Mais uma vez, o Senhor decide então socorrer o seu povo. Ou seja, eu posso falhar, eu não devo, mas se acontecer, nós temos que lembrar de clamar. E o clamor, ele tem que sair da nossa alma. O clamor, ele tem que ser um clamor com um coração contrito e um coração aquebrantado. Não apenas um clamor a qual os meus lábios querem falar. Cristo não escuta uma oração bonita. Cristo escuta e responde uma oração sincera. Que há uma diferença de uma oração bonita. Que há uma grande diferença entre eu orar, Elias, e vi um coach aqui que já estudou em muitas faculdades, universidades, e fazer um clamor. Ele vai substituir algumas palavras do meu vocabulário. Ele vai conseguir se expressar melhor. Mas quando um filho clama com um coração aquebrantado, o Senhor não busca vocabulário perfeito, Ele busca um coração inclinado e uma vida na sua presença, porque não vale mais um vocabulário perfeito do que um coração contrito e aquebrantado. Não vale mais um vocabulário perfeito do que uma vida andando em retidão diante dos olhos do Senhor. Não vale. Fica impossibilitado. O Senhor está escutando, está. O Senhor vai enviar uma resposta? Não.
o que me chama a atenção neste texto é que o Senhor não levanta agora uma pessoa famosa, uma pessoa de renome em meio aos hebreus. Ele levanta um anônimo, filho de Gera, um benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E faz o quê? Ele levanta um anônimo e capacita este anônimo. Ou seja, o Senhor, eu entendo aqui que Ele não precisa de pessoas com habilidades humanas, que o Senhor não precisa de pessoas com habilidades que saiba fazer, que faz aquilo na confiança dos seus braços. Não, o Senhor não procura esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que o Senhor procura é aquele que esteja disposto a ser por Ele mudado, ser por Ele transformado e ser para Ele posicionado. O Senhor não procura pessoas perfeitas, o Senhor procura uma pessoa que está embaixo de um posicionamento de Deus. Ele procura um povo posicionado, não um povo perfeito, porque nós já erramos e vamos continuar errando até que Ele venha. Por quê? Porque nós não conseguimos sem a ajuda dEle. Mas deixa eu dizer algo para você. Talvez você já errou tanto, que você diz: pastor, mas eu sou incapaz de partir a partir daqui. Você é incapaz mesmo, sozinho. Mas o que regozija a minha alma é quando eu entendo que na presença do Pai eu tenho um advogado, que este responde pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então não é porque tu errou que tu vai parar, não é porque tu falhou que tu vai desistir. Continua no anonimato talvez, porque em um tempo oportuno Deus irá te levantar. Deus irá te levantar, meu irmão. Tem uma palavra sobre a tua vida, tem uma palavra sobre ti. E eu quero entender que se o Senhor encontrou esse anônimo aqui, é porque o Senhor encontrou algo nele. Talvez ele era o único ali que não fosse conhecido. Nesses últimos tempos, a minha oração, sabe qual tem sido? Para que o Senhor levante os anônimos posicionados. A minha oração tem sido para que o Senhor levanta os anônimos, porque os anônimos, eles vêm de uma geração de improváveis. O Senhor não precisa de um grande nome, o Senhor só precisa de um filho. O Senhor não precisa de um rei, Ele precisa de um filho disposto. E agora Ele poderia ter falado ao Senhor: não, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque esse povo é muito rebelde. Eu não quero ser levantado por ti para pelejar contra este povo, porque este povo é um povo rebelde. O que me chama a atenção aqui é que este jovem não faz isso. Sabe por quê? Porque ele se encontrava em um lugar de posicionamento em Deus. E você quer chamar a atenção do céu. Você quer levantar os olhos do Senhor para a tua vida. Lá fora pode estar um caos, a vida pode estar um caos, o financeiro pode estar um caos, mas continua sendo posicionado por Ele, porque em um tempo oportuno o Senhor dará uma palavra que mudará a tua vida, a tua história, a vida dos teus filhos, o teu casamento. Acontecerá uma revolução na tua história. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Se posiciona. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Se posiciona. Senhor, pastor, o que eu tenho que fazer? Posicionamento.
Senhor, o que eu tenho que fazer? Se posiciona. Se posiciona, porque Deus trabalha com posicionamento. E em segundo lugar, o Senhor não chama desocupados. Jessé, não tem mais ninguém aqui? Tem, meu Senhor, mas está lá cuidando das ovelhas. Moisés, sai daí. Mas eu era um príncipe. Hoje nós abrimos mãos, queridos, com muita facilidade de muitas coisas. E sempre é uma proposta de culpas. E o engraçado é que a culpa, quando eu deixo de fazer o que eu estava fazendo, nunca é minha. Sempre vai ter terceiros. Sempre nós vamos colocar sobre alguém a culpa do meu fracasso. Nós temos que parar de tomar essas atitudes e se posicionar diante do Senhor. Senhor, talvez hoje o cenário está desfavorável. Senhor, talvez hoje o cenário não era esse que eu tinha como plano, projeto, meta de vida para mim. Senhor, hoje a tempestade está me assolando. Senhor, hoje o meu financeiro está caído, a minha vida não está como eu queria. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Senhor, fala hoje para mim e para você. Tudo bem, filho, eu estou vendo. Eu estou esperando um posicionamento. Se posiciona, que eu darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Se posiciona. E não era algo extraordinário aqui, meu irmão. Sabe por quê? Geralmente em uma guerra, em uma batalha, homem chegava com espadas, e eram espadas de um tamanho que na mão de um soldado habilidoso espantava, assustava. Mas não era o que aconteceu na vida deste jovem. Sabe por quê? Porque agora ele faz para si uma espada aproximadamente de 45 centímetros. Algo pequeno. Algo que talvez ninguém daria valor. Por quê? Porque todos esperavam aqueles soldados com aqueles trajes de couro, capacete, vindo montado em um cavalo, com espadas que colocavam medo nos seus adversários. Não, quando o Senhor tem uma palavra sobre a minha e sobre a tua vida, nós não precisamos do extraordinário, nós só precisamos obedecer a palavra. Quando o Senhor libera algo profético sobre nós, eu não preciso ter todas as armas que eu preciso apenas ter aquela arma que Ele me deu, que Ele confiou às minhas mãos. Ou seja, você carrega algo poderoso em tua vida, você carrega algo poderoso em tua história, você carrega o Espírito Santo de Deus, e neste Espírito que está em tua vida, há uma palavra de renovo, de recomeço, uma palavra nova. Tem novidade de Deus para a tua história, para a tua vida. Apenas saia do ambiente em que você se encontra e se posiciona nele. Se posiciona. Se posiciona nele. Para de culpar as pessoas. Para de culpar as pessoas, às vezes pelo nosso fracasso. Não, eu cantava aqui, mas agora eu não vou cantar porque o pastor Renan me olhou de cara feia e eu não gostei.
Ele olhou de cara feia. Se fosse eu cortava do ministério de louvor. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades quando nós não estamos bem, amados. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós. O porquê que eu parei de pregar, o porquê que eu parei de cantar, o porquê que eu parei de fazer aquilo que eu fui vocacionado para fazer. Cristo não é culpado pelos nossos fracassos, queridos. Culpados sobre o nosso fracasso somos nós, porque saímos debaixo de uma palavra e fora da direção. Cristo não é culpado. Nós não podemos colocar sobre Cristo a responsabilidade que é nossa. Culpar a Cristo por um fracasso, sendo que o erro começou em nós. Porque ele nunca teve pecado. O único pecado que foi sobre ele foi o nosso. E agora o Senhor dá uma estratégia a este jovem. Por quê? Ia chegar lá um anônimo, um 0 à esquerda, da tribo de Benjamim, e ainda mais carregando na sua coxa direita, embaixo das suas vestes, porque ele era canhoto, e a Bíblia diz que ele pega na sua coxa direita com a sua mão canhota, e vai agora fazer o quê? Pagar tributo a Eglon. Por quê? Porque eles estavam sob um jugo. E eles tinham que levar todos os tributos a Eglon, aos moabitas. Eles trabalhavam e com os recursos eles pagavam impostos altos. Não que hoje está muito diferente, porque os nossos impostos têm nos comido pela perna, mas nós temos uma palavra. E esse jovem, ele vai agora até Eglon. Para quê? Ele vai até Eglon para levar os tributos, para levar os impostos. E o que me chama a atenção é que ele chega até o rei com alguns carregadores, com homens que ajudavam ele levar os tributos. Porém, quando ele chega, a Bíblia vai me dizer que após pagar os tributos, ele deixa agora esses carregadores e volta à presença do rei. E aqui traz outra realidade para nós muito impactante. Talvez você está andando em um período sozinho. Talvez você acha que as pessoas se afastaram de ti. Talvez você entende que todos estão virando a face para você, ou estão se afastando de você. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Tem algo que quem vai passar é só você e Deus. Tem algo que quem vai passar, atravessar, é só você e Cristo. Mas deixa eu dizer algo para você. Se for só você e Ele, tenha certeza que Ele é suficiente na tua história, na tua vida. Você não precisa de uma multidão, você precisa de uma obediência e de uma palavra. Ei! Se nós temos uma estratégia de Deus, nós não precisamos de nada. Nós precisamos só deste direcionamento, desta palavra liberada. Eu não preciso de cavalo, eu não preciso de espada, eu não preciso de multidão atrás de mim, uma peleja. A única coisa que eu preciso e você precisa é estar debaixo de um posicionamento
dos céus. Só. Eu só preciso estar posicionado. Neste tempo, o que mais começou a cair nas mídias, nas redes sociais, foram os grandes nomes. E isso é louvável? Não, isso é triste. Mas sabe por quê? Porque cresceram a um nível que esqueceram quem fez eles crescerem. Chegaram a um nível que eles foram entregues novamente às mãos dos moabitas. Eglon trouxe para si. Sabe por quê? Porque esqueceu quem levantaram, esqueceu quem deu as mãos e lançou o nome deles nas asas do vento. E quando Deus mostra alguém, queridos, ninguém pode esconder. Então, quando o Senhor te mostrar, porque Ele tem uma palavra grandiosa sobre a tua vida, não acha que é feito teu, mas continua embaixo de uma obediência, porque é Ele que tem que ser reconhecido. E a nossa glória sempre será fazer o nome dele reconhecido. E agora ele deixa os carregadores e chega novamente até o rei. Leia comigo, por gentileza, o versículo de número 21. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, canhoto, pegou o punhal da sua coxa direita e cravou em sua barriga. E todos que já leram essa história, dá para nós imaginarmos o tamanho que o rei dos Moabitas era. E o que me chama a atenção é que antes dele estender a sua mão esquerda e colocar sobre o ventre do rei, de uma maneira que entrou de forma total, que ele não conseguiu mais subtrair aquela espada do ventre do rei. Por quê? Porque a sua gordura o cobriu. E antes dele fazer este feito, ele chega diante do rei e fala: rei, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a Bíblia vai dizer que o rei faz o que? Ele se levanta no seu trono. Tem uma palavra de Deus, eu quero escutar. Mas dependendo de como está a nossa vida, a palavra do Senhor poderá ser de juízo. A palavra do Senhor poderá ser de juízo. Talvez o rei, ele aceitou aquilo. Aquele homem voltar à sua presença, porque ele não teria nada que causasse temor ao rei. Ele não tinha nada que causasse espanto ao rei. Ele não tinha uma espada grande em suas mãos. Ele não usava uma couraça. Ele não estava sobre um cavalo. E ele não era também um guerreiro. Nós podemos não ter valor para o mundo, nós podemos não ser nada para o mundo, mas nós temos um valor de sangue para Jesus Cristo de Nazaré. E quando Ele nos levanta, Ele nos tira do anonimato. Nós somos um improvável.
O improvável é o quê? Uma pessoa que não tem capacidade de chegar em lugar nenhum. E nós de fato não temos. Mas, meu irmão, quando há uma palavra de Deus liberada sobre a minha e a tua vida, se prepara, se levanta, fica posicionado, porque esta palavra se cumprirá. Esta palavra se cumprirá. O Senhor tira alguém do anonimato e faz executar o seu juízo sobre a vida de um rei pagão, na vida de um homem improvável. Eu não preciso saber lutar. Tem quem luta por mim. Eu não preciso ter habilidades com espada. Eu ando embaixo de uma palavra. Eu não preciso ser expert em todas as áreas. Tem um Espírito Santo que ministra a nossa vida e nos dá sabedoria. Eu não preciso ser mega inteligente, ter um nível QI, YJ, B acima. Não, irmão. Eu preciso ter um coração contrito e aquebrantado, um coração inclinado para servir o reino e andar posicionado embaixo de uma palavra. Eu não preciso ter o extraordinário, porque Ele é extraordinário pela minha e pela tua vida. Nós não precisamos ter o extraordinário, desfrutar do extraordinário, porque quem nos chamou é infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Então esta noite, meu irmão, é uma noite de reposicionamento. Vamos ler comigo, por favor, o versos de número 29 e o de número 30. Diz assim: e eles mataram de Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens, todos robustos. Preste atenção nos detalhes do texto, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia sobre a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. Mas espera aí, não estava cativo? Mas espera um pouquinho, eles não estavam em um tempo de cativeiro. Como que agora eles chegam assim e são libertos e ainda matam 10.000 homens, não sobra um sequer? Sabe por quê? Porque o extraordinário não depende de nós, o extraordinário fica por conta daquele que nos enviou. Porque o extraordinário nós não conseguimos fazer, não há habilidade humana suficiente em nós para surpreender o Senhor. É aquilo que você carrega. Talvez ele não tinha grandes feitos, mas ele carregava algo. Ele carregava uma obediência. Mas eu não vou fazer. Meu irmão, não é a igreja, não é a nós que estamos sendo desobedecidos, não. Quem está sendo desobedecido neste momento é aquele que te chamou. Grandes espadas hoje está sendo usado nos altares. Habilidades humanas, aquilo que eu posso fazer.
Mas só que no cativeiro está sendo levantado eu. Só que no cativeiro está sendo levantado pessoas que obedecem uma palavra. Só que lá fora está sendo levantado um povo que teme ao Senhor e obedece, estremece diante da sua voz e sabe que Ele não é capaz, mas que todos os dias Ele obedece uma palavra e pelo Espírito Santo Ele é capacitado. Ei, deixa eu dizer algo para você. Se o Senhor falou para você que você vai, você vai. Era improváveis, o que a palavra aqui nos diz? Todos homens robustos e homens de bravura, ou seja, homens fortes e especialistas naquilo que eles faziam. Porque de bravura aqui não estava falando que era um pato, um galizezinho. Não, eram homens habilidosos. Boa, né, Maria? Eram homens habilidosos. Eram homens que iam para frente de uma batalha e executavam uma sentença de juiz e deixavam povos no chão. Mas agora, como que um povo cativo derruba um império de homens robustos e cheios de bravuras, estando embaixo de uma palavra e um reposicionamento, voltando ao passado, corrigindo os seus erros e tendo uma vida com Cristo em seriedade? Se Deus te deu uma palavra para louvar, louve. Se Deus te deu uma palavra para pregar, pregue. Se Deus te deu uma palavra para cantar, cante. Se Deus te deu uma palavra para servir, sirva. Não é aquilo que os homens vão ver, mas é aquilo que você está carregando, que na hora fará toda a diferença. Talvez o rei, a hora que olhou, falou: mas de onde saiu esse homem? Subjugou a aparência. Mas ele tinha uma palavra. Se coloque em pé, porque eu tenho que cumprir o que eu vos disse. Agora são 20h38. Talvez você está esperando, dizendo: mas Deus, da onde que vai vir, Pai? O Senhor liberou uma palavra sobre mim. Deixa eu dizer algo para você. Descansa o teu coração, nós não precisamos entender da onde que vai vir, nós apenas precisamos estar embaixo de uma direção. E este povo, eles já foram gerados, Moabe, eles já foram gerados de uma forma completamente errada. Por gentileza, no telão aqui para a gente orar, coloca para mim Gênesis capítulo de número 19, obrigado Mateus, e o versos de número 37, Gênesis 19, 37, por favor. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, e este foi o pai dos moabitas de hoje. Quem se lembra aqui de Ló, do que aconteceu com Ló, quando ele sai de Sodoma, a sua mulher morre. E as suas duas filhas dão vinho e se deitam com o pai. E tem relacionamentos, conjunção carnal, e ali é gerado filhos. O que poderia sair de um povo desse, de uma situação dessa? Não tem como, irmão, sair algo bom daquilo que foge dos preceitos bíblicos. Pastor, mas aonde está o erro aí? Leia o livro de Levíticos, o capítulo 18 inteiro, na tua casa, por gentileza, marque e leia. Levítico, capítulo de número 18, que você vai entender ali aonde estavam os erros. E desta maneira, os moabitas foram gerados, da filha primogênita de Ló, primo de Abraão, com o seu próprio pai, embebedaram e geraram
seu próprio pai. Deus nunca operará em meio à iniquidade. Sempre o Senhor trabalhará em prol das nossas vidas mediante uma palavra de obediência, porque mais vale eu obedecer do que eu sacrificar. Então se posiciona em Cristo. Desmancha esse bico, essa cara feia e se posiciona. Não é momento de nós ficarmos chorando. Não. Paulo já dizia: quando eu era um menino, eu agia como um menino. Eu não tinha responsabilidade, eu agia de forma irresponsável. Mas hoje eu caminho embaixo de uma palavra. Hoje nós somos homens e mulheres de Deus, então que nós venhamos agir como homens e como mulheres de Deus. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração.